Bem-vindos ao segundo episódio do programa Blockchain Talks. E nesse segundo episódio a gente vai continuar a conversa que a gente começou com o Edilson Osório Júnior, da Original My. Infelizmente não conseguiu fazer tudo, cobrir todos os tópicos que a gente queria. E como eu prometi, a gente precisava seguir esse papo. Conseguimos já agendar com pouca antecedência. E cá estamos mais uma vez para seguir no papo sobre blockchain e todas as derivadas. Então, mais uma vez, obrigado, Edilson Osório Júnior. Eu que agradeço novamente, obrigado pelo convite. E agora seguimos então no nosso papo aqui, todos os tópicos que a gente não conseguiu cobrir naquele dia. Vamos lá. A gente segue. Mas, primeiro, os comentários no canal, no vídeo, foram excelentes, o pessoal está gostando bastante. E aí surgindo algumas dúvidas, e até algo que depois que a gente começou a conversar, algo que eu comecei a refletir e me despertou uma curiosidade sobre o custo da transação para assinar um contrato no blockchain do Bitcoin. Que você mencionou que hoje, ou ultimamente, estava inviável porque custava cerca de $450. E o que eu lembrava é que para registrar algo no blockchain do Bitcoin, bastava você usar aquele campo, o op return, que é um campo de 80 bytes, faz uma transação normal e apenas paga a tarifa para o minerador, que pode variar, mas não é $450. Então, por que esse custo no registro de um contrato no blockchain do Bitcoin? Tá. Bom, o registro de documentos no blockchain do Bitcoin, realmente ele é mais simples, né? Ele tem um campo, a gente coloca aquilo como uma observação na transação e ela é registrada junto. Só que quando a gente faz um contrato, no protocolo que eu escrevi, você não registra só o contrato, mas você registra na mesma transação quem serão os signatários do contrato e os CPFs dos signatários do contrato. Tá? Então, quanto mais signatários, maior vai ser a transação também. Maior a transação e mais cara, consequentemente, ela fica. Então, imagina, uma transação normal, ela só utiliza um campo, que é esse campo de observação. Tá? Então, a gente manda o chamado hash, tá? Tecnicamente, tá, pessoal? Vou entrar, mas depois a gente detalha. Então a gente coloca o hash do SHA-256 do documento, anexa ele no campo OP-RETURN do Bitcoin e manda essa transação legítima para a rede. Ele registra com essa informação extra. Tá? Entendi. Quando a gente manda um contrato, além dessa informação extra, eu gero pelo menos mais, vamos por para 2 signatários, pelo menos mais 5 campos diferentes que eles estão armazenados como endereço de wallet. E esses endereços de wallet, eles contêm informações como o CPF e a identidade blockchain da pessoa e também o timestamp, que é buscado na Hora Legal Brasileira, no Observatório Nacional. Então, juntando tudo isso, tá? o tradicional OP-RETURN, mais esses novos 5 campos que eu inseri numa transação legítima do Bitcoin, ela gerou um alto custo, o custo ficou muito maior. Porque a transação fica maior, então o tamanho em bytes exige uma tarifa final mais alta. Mais alta, né? Até pelo formato, ele acaba fundeando wallets no celular, então ele tem que prever uma transferência de recursos dessa transação para uma outra transação. O protocolo é um pouco mais complexo porque o Bitcoin não foi feito para isso. Claro, né? Para poder fazer uma transação subsequente depois para assinar o contrato. Exatamente, porque eu não quero obrigar que o usuário do sistema ele tenha que adquirir Bitcoins no mercado. Entendi. Então o que a gente faz, a gente manda Bitcoins para ele que são pagos dessa primeira transação, onde é registrado o contrato, quem serão os signatários, a identidade e a hora legal brasileira. Esse conjunto todo fica muito grande. Tá? Então, o registro de contratos no blockchain do Bitcoin é que ficou alto, o custo. Entendi. Tá? E queria pedir licença também para fazer uma correção no vídeo anterior, claro. Lá no início, eu acabei falando que quando eu fiz a mineração por GPU, ela estava no final da mineração por USB. Eu não sei porque que eu falei USB, eu tô ficando maluco, tá? É CPU, tá, pessoal? Desculpa, tá? Só revisitando o vídeo anterior também e fazendo uma pequena correção. Tá? Perfeito. Então, aclarado esses pontos, vamos continuar onde a gente acabou concluindo a conversa, que a gente estava falando sobre escalabilidade de blockchains. E aí você falou um pouco na questão de como escalar algo que cresce exponencialmente e não pode ser feito de forma linear. Isso. E você também acabou falando da Lightning Network e um pouco dos desafios que o Ethereum também tem. A gente não concluiu a conversa de escalabilidade. Então, a palavra é sua. Tá, vamos lá. A gente, só revisitando também o vídeo anterior, para quem não viu ainda, a gente falou sobre alguns métodos de escalabilidade, que era a Lightning Network
e a Raiden. A gente falou também sobre Atomic Swap. A Raiden que é da Ethereum. Que é do Ethereum, isso. Que é o equivalente a Lightning no Ethereum. Isso, é bem similar, bastante similar. Então vamos lá. O Bitcoin, o pessoal achou uma maneira de escalar o Bitcoin aumentando o espaço de armazenamento de informação. Então, o Bitcoin, até quase o meio do ano passado, ele tinha 1 mega de tamanho. Aí veio o advento da Segwit, que foi uma atualização, aumentou para 4 megas virtualmente. Então, ele tem 1 mega, mas virtualmente são 4 já. Uhum. E apareceu uma outra tecnologia descendente do Bitcoin também, chamada Bitcoin Cash, que aumenta esse espaço para 8. E podendo, inclusive, até ter a possibilidade de variar para mais ou para menos. Com uma chavinha que você poderia virar lá. Então, o que acontece tecnicamente em relação a isso? O Bitcoin, a demanda pelo Bitcoin, a gente vê que ela vem crescendo de maneira exponencial. Para ele se tornar mainstream e para que uma lojinha de esquina possa aceitar Bitcoin, você precisa ter velocidade nessa transação e tem a possibilidade de muitas mais pessoas utilizarem a rede. Hoje, por mais que tenha pessoas utilizando, a Visa faz 21 mil transações por segundo. Né? O Bitcoin faz 3 transações por segundo. Então, quando você escala horizontalmente, ou seja, você só aumenta o tamanho do bloco, você resolve o problema temporariamente. Não é uma solução definitiva. Principalmente, tem outro problema que eu discuti hoje mais cedo com um grande amigo. É o seguinte, se você aumenta o tamanho do bloco, significa que o minerador, no momento em que ele fecha um bloco, ele descobre, que ele executa o Proof of Work e gera, consegue encontrar aquele bloco, ele tem que propagar esse bloco de 8 mega muito rapidamente na rede. Quando você está no primeiro mundo, a internet sempre é muito rápida. Quando você está no terceiro mundo, a internet nem sempre é tão rápida assim. Então, se você pensar que você tem que, além do espaço de armazenamento que cresce muito, você tinha 1 mega até o meio do ano passado, aumentou para 4 e teria 8. Tá? Se o Bitcoin Cash tivesse adesão massiva, significa que você, além de ter que ampliar o espaço em disco em 8 vezes potencialmente, só para atender a demanda atual, você teria também que aumentar sua banda de rede em 8 vezes. Porque o consumo de tráfego de internet seria muito maior. E lugares que têm internet mais deficitária não comportam. Né? E esse que é o ponto, que é a escalabilidade on-chain, ou melhor, blockchain, pelo menos o do Bitcoin, imagino que o do Ethereum também seja em parte assim, é uma forma ineficiente de usar, de transacionar por definição, por desenho. Porque até hoje eu vi um tweet do Jimmy Song, que é um desenvolvedor, e para mim ele escreveu algo que foi bem interessante, mostrando por que você não precisa de um blockchain. Aí são 5 razões. A primeira, storage, armazenamento, porque todo mundo tem que guardar tudo. A segunda, banda, porque todo mundo tem que enviar, transmitir para todo mundo. E 2 vezes. E duas vezes. E 2 vezes. Né? A terceira, CPU, porque todo mundo tem que validar também a informação recebida. E desenvolvimento, porque tudo é 10 vezes mais difícil nesse tweet dele. E por 5, controle, porque todo mundo coletivamente tem o controle, não você. Então esses são os 5 motivos porque você não precisa de um blockchain e que estão relacionados às dificuldades inerentes de escalabilidade. Né? Eu acho que a descentralização, eu acho que tudo gira em torno da descentralização. A descentralização ela tem pontos muito positivos e pontos negativos. Ambientes descentralizados não performam bem, historicamente. Você tem ambientes centralizados, quando a confiança ela é mais simples de ser tratada. Eu confio nos agentes dessa rede, então eu não preciso ter métodos muito complexos para eliminar ou mitigar a questão da confiança. Tá? Porque você subentende que a confiança está estabelecida. E a descentralização, no caso do Bitcoin ou dos blockchains tradicionais, ela acontece principalmente por causa do consenso e por causa da confiança. Você precisa ter a história completa, massivamente distribuída, principalmente para evitar censura. Né? E se essa descentralização começar a ficar, e a distribuição, consequentemente disso, ficar muito cara, você começa a concentrar. Você não centraliza, mas na verdade você começa a concentrar a descentralização. É meio ambíguo, mas é... Porque tudo é o custo de rodar um full node, um nó integral, que é um validador independente, e é parte do equilíbrio
do jogo de forças e do equilíbrio, que eu digo que é delicado e robusto ao mesmo tempo. Que se provou há pouco tempo, né? Que se provou com o Segwit 2x. E quanto mais caro é rodar um Node, menos Node você vai ter, menos validadores independentes, e você acaba justamente indo no caminho de centralização sobre diversas métricas. Né? Isso é muito ruim. Né? Então, a descentralização, ela torna o blockchain ineficiente em determinados aspectos, mas, por outro lado, um blockchain, para que a confiança ocorra, ela tem algumas limitações que ainda não foram transpostas. Né? Uma delas é a escala. A velocidade das transações, porque a gente sabe que, por exemplo, é também uma questão mais técnica, se você aumenta a velocidade das confirmações, você começa a gerar muitos mineradores fazendo confirmações ao mesmo tempo e existem blocos que eles ficam órfãos na rede. E isso que acontece com o Ethereum, e por isso tem o chamado bloco Till, Uncle block, Chain, que também ganha uma recompensa justamente por conta disso. Né? Isso, o minerador que pegou esses blocos que ficaram órfãos e coloca o bloco no blockchain principal, que é o Uncle Chain, né, esses blocos TILs, ele é recompensado com um valor menor, mas ele é recompensado também. Porque ele vai pegando essas arestas que ficaram no caminho e vai tentando ligar aquilo tudo. Então você tem o bloco principal acontecendo, pessoas colocando informações no bloco principal e pessoas pegando as informações que ficaram pendentes, os blocos, porque não são transações que ficaram pendentes, são blocos que ficaram pendentes na rede, né? Se tornaram órfãos, que eles vão tentando juntar também. Até para quem não sabe esse termo, né? O bloco órfão acontece quando dois mineradores simultaneamente transmitem seus blocos válidos. Parte da rede recebe um bloco, parte da rede recebe o outro, e o blockchain bifurca por algum momento. Até ser encontrado o próximo bloco, que vai estender um dos lados, e aí a corrente estende e aquele outro bloco fica para trás. Esse é o bloco orfanado. E tem muitas transações, às vezes, no bloco orfanado. Exato. E quanto menor é o tempo de confirmação no blockchain, maior a probabilidade de orfanagem. Não sei nem se existe essa palavra. Mas é isso que acontece. E como o blockchain, os blockchains, eles têm por regra seguir a chain maior, então quando você tem uma bifurcação, a chain que fica maior, eles tendem a acreditar naquela chain e colocar os blocos logo após. Lembrando que na construção de um blockchain, para você colocar o próximo bloco, você tem que conhecer o bloco anterior. Então eles escolhem qual linha dessa bifurcação que eles vão seguir. E quando uma linha da bifurcação fica maior, eles tendem a seguir, e aquela que ficou menor, ela fica órfã. E todas as transações, elas tendem a se perder. No caso do Bitcoin, elas realmente se perdem. Não é que elas se perdem, é como se elas nunca tivessem acontecido na história. Tá? Não tem nenhum lugar que aparece, ficou órfão. Não, ela simplesmente é como se os fundos retornassem para sua wallet sem que a transação tivesse acontecido. E se você consultar aquele código de transação, ela não aconteceu. Para a rede ela não aconteceu, porque realmente não aconteceu. E no Ethereum eles tentaram resolver isso, porque como o tempo de confirmação é menor, as orphan chains acontecem com muito mais frequência, e eles têm, por característica, conseguir pegar essas orphan chains que ficaram e colocando na chain principal para dar continuidade. E esses caras recebem recompensa também. E isso tudo nos leva à conclusão, o consenso de que a escalabilidade precisa se dar em camadas, assim como a própria internet. Por isso que se fala o Internet Stack, ou as pilhas de protocolos da internet. TCP/IP, o IP, o FTP, etc. Modelo OSI, antigamente. Exatamente. Eu entendo que dessa maneira a escalabilidade do protocolo do Bitcoin, do Ethereum e de outros se dá dessa mesma forma que se deu a escalabilidade da própria internet. Inicialmente se acreditava que dava para fazer tudo no próprio blockchain. O pessoal tinha, e realmente tem grupos que têm a intenção de fazer tudo dentro do blockchain corrente. A gente vê essa visão no caso do Bitcoin Cash. Muita gente, no caso do Bitcoin Cash, eu tenho um que é o Ryan Charles, que ele diz que a preocupação dele é como que a gente vai conseguir chegar em gigablocks, blocos de gigabytes. Como você propaga isso na rede, na internet? Como que você é o primeiro que descobre o bloco e propaga isso para mostrar que você foi o primeiro para a rede? É muito difícil. Então, eu acho que esse caminho de colocar tudo no próprio blockchain, ele foi descoberto depois principalmente por causa do Bitcoin, que foi massivamente, exaustivamente testado, chegou-se à conclusão que talvez o melhor caminho não seja fazer tudo on-chain. Talvez o melhor caminho seja fazer algumas coisas em paralelo, off-chain ou inside chains.
né? E você ter uma estrutura mais híbrida, ela desafoga o blockchain principal, e essas estruturas híbridas, elas sendo especialistas naquilo que elas estão fazendo, elas podem se dedicar somente a uma tarefa. O que é muito interessante, porque você pode ter transações em zero time, por exemplo, que são ancoradas no blockchain do Bitcoin ao final da negociação. Isso é muito interessante. Mas também tem dois lados da moeda, como sempre. Quando você é uma empresa, no mercado corporativo tradicional, você ter que confiar em um grupo de desenvolvimento open source já é difícil. Se não tem uma empresa botando a marquinha dela, o selo por trás. Quando você escolhe um stack de uma plataforma e você tem que confiar não só na plataforma principal, mas tem que confiar também nos desenvolvedores das plataformas satélites, fica mais difícil ainda para uma empresa tomar uma decisão em relação ao open source. Então, esse ponto de equilíbrio ele tem que ser encontrado. Tá? Ele está surgindo agora, é um desafio para o mercado, mas é um desafio bom, porque tudo que se for construído daqui para frente vai ganhar mais força, né? Ela traciona melhor lá na frente. Esse período de amadurecimento, de evolução, é inevitável, faz parte dessa tecnologia que está, na minha opinião, ainda na sua infância. São nem 10 anos ainda de operação do Bitcoin. Mas podemos avançar na escalabilidade e falar sobre outro tema que acho que vale a pena a gente comentar, que é, aí voltando à Original My e o ICO que você estava querendo fazer ou está fazendo. Queria que falasse um pouco como é que está o ICO, o Initial Coin Offering, da Original My. Tá. Bom, o projeto do Initial Coin Offer, que é um nome infeliz para uma coisa tão bacana, tá? Porque o nome é provocativo ao mercado tradicional. É verdade. E como ele provoca o mercado tradicional responde à provocação. Até para quem não sabe, então, o Initial Coin Offering é um trocadilho de Initial Public Offering, que é a oferta inicial de ações. Essa seria a oferta inicial de moeda, de criptomoeda ou de token. E essas ofertas iniciais, essas ofertas públicas, elas são altamente reguladas no mundo inteiro. A SEC nos Estados Unidos, a CVM aqui no Brasil. E eles ficam de cabelo em pé até entender o que está acontecendo. E a grande questão dos ICOs, dos token sales e tal, é que as startups elas encontraram uma forma de se financiar sem a necessidade do VC. Que é o Venture Capital. O Venture Capital, que é o cara que você senta na mesa para negociar a participação da sua empresa para adquirir investimentos. E quando você fala que você pode emitir um produto da sua empresa para fazer uma captação prévia, esse subproduto da empresa, ele pode representar sim a equity da empresa ou não. Então, o que a CVM entende, ou a SEC entende, por valor mobiliário, por security, é que se você colocar uma coisa no mercado que represente ou parte da empresa, ou dê direito político e econômico sobre coisas da empresa, por exemplo, como distribuição de dividendos, tá? Isso representa valor mobiliário, que é parte de um mercado altamente regulado. Se essa coisa que você colocou, que você vendeu no mercado, der direito a voto, por exemplo, você fala, olha, vocês que são detentores do token, do ICO, podem votar em pautas do desenvolvimento de projetos, do roadmap da empresa X. É valor mobiliário também, na lata. Né? Então, como isso está muito dentro de um mercado regulado, eles olham e colocaram tudo dentro do mesmo balaio. Só que existem tipos de tokens que não são security, que não são valor mobiliário, que são os chamados token utility, ou tokens utilitários. Que eles são o quê? No caso do Original My, por exemplo, eles são meramente chaves de acesso de uso aos serviços que a plataforma já possui. Não é uma promessa de, no futuro a plataforma terá o serviço tal, que isso também conta como valor mobiliário. Não. Sim. O Original My já tem produto no mercado, desde 2015, tem uma plataforma cheia de produtos, né? Então, quando a gente fala que a gente está colocando tokens no mercado, a gente está, na verdade, fazendo uma pré-venda, como se fosse uma Black Friday, de chaves de acesso, e Black Friday a gente pode fazer no valor... É uma Black Friday, é uma super promoção, né? Um valor promocional. Valor promocional. Eu quero que o mercado realmente tenha a possibilidade de adquirir essas chaves de acesso a um valor muito baixo agora, justamente para que a empresa se capitalize e rode o seu roadmap. E dentro desse roadmap, a primeira coisa é a internacionalização da plataforma. Porque a gente vê um mercado potencial na Europa, principalmente onde tem civil law, que é onde a burocracia impera lá. E a gente vê muita similaridade com o mercado brasileiro. Então, quando a gente fala, o Original My estava fazendo o seu ICO, o seu token sale, era justamente a primeira coisa era para internacionalizar.
Como a gente está num ambiente onde o regulatório ainda não descobriu os caminhos de como um ICO pode ou não funcionar. Ainda há uma incerteza. Há uma Tanto incerteza. aqui quanto nos Estados Unidos e em vários lugares. Em vários outros lugares, né? A Coreia proibiu, os Estados Unidos também limitou bastante, a própria China limitou. E aqui no Brasil ainda há uma incerteza. A gente resolveu mudar a ordem das coisas, né? E primeiro internacionalizar a plataforma com recursos próprios da empresa, mover o Original My inteiro para um outro local que seja mais amigável em relação a empresas de blockchain, que façam ICOs. E depois que a empresa estiver incorporada lá fora, que fizermos o chamado flip do contrato societário, investidores, o controle da empresa passar, tiver tudo ok nesse outro local, aí a gente reabre o ICO para fazer a captação, já com a empresa definida nesse novo local. Tá? E assim, então, o token da Original My é um token utilitário. É um token utilitário para os seguintes serviços. O Original My hoje presta são basicamente 5 serviços, que é registro de autenticidade de documentos, assinatura de contratos, identidade blockchain, faz a autenticação em plataformas e a prova de autenticidade de conteúdo web. Basicamente, temos esses 5 produtos no hall. Tá? Esse token ele vai servir como pagamento, é um meio de acesso mesmo a esses serviços. Você comprar antecipadamente o que você pagaria pelo serviço. O que você pagaria pelo serviço. Você paga pelo serviço antecipadamente. Exatamente, num valor mega descontado. Tá? Num valor super descontado, para que a gente possa vender esse acesso, é quase como uma licença, vender esse acesso previamente com muita escala, justamente para capitalizar a empresa rápido e utilizar esse recurso no desenvolvimento do roadmap. Mas nesse mundo de ICOs, eu entendo pelo lado do regulador, porque especialmente no ano 2017, e ainda a gente vê isso, e é fruto da decisão do Facebook, por exemplo, de não mais permitir advertisements, publicidade de ICOs, porque teve muita porcaria. Muita coisa e continua tendo. Então, quando você olha esse universo onde talvez mais de 95% ou 99% são porcarias que não servem para absolutamente nada, o regulador fica numa posição muito ruim. Fica. Então, e foi uma febre realmente de ICOs, ainda é um pouco, mas o 2017 assim superou todas as expectativas. A gente ainda vê muito de ICOs, publicidade o tempo inteiro. E quando a gente fala em 2017, a gente está falando de 6 meses de 2017. É verdade. Não foi um ano inteiro ainda. Imagina, o Banco Central, ele vem procurando entender e participando das conversas, presente em eventos e chamando os profissionais de criptomoedas, blockchain, para conversar e entender o que está acontecendo desde 2015. Eles vêm ativamente observando o mercado. E eles são um grande regulador. Quando você fala com a CVM, a CVM está observando isso há 6 meses, só que de 6 meses para cá, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. A gente até brinca falando que foi um derramamento de sangue. Assim, um mercado onde o pessoal tenta maquiar principalmente os tokens que são equity, ou que tem características, não de equity, mas de tokens securities, de valor imobiliário, tokens que têm características de valor imobiliário, tentando maquiar eles de token utilitário para fazerem seus ICOs, lançam os ICOs e a empresa simplesmente desaparece. Os devs pegam aquele monte de token, depois que está listado numa plataforma, desaparecem. Ou tem uma má gestão do produto e o produto também desaparece, que a gente chama de scam. Né? Então, golpe, puramente golpe. E realmente tem muito, a gente sabe que tem diversos aproveitadores no mercado. E a gente tem a questão de que o Original My, por ter sido a primeira empresa trabalhando com blockchain no Brasil, a gente tem responsabilidade de fazer uma coisa muito bem feita, porque a gente vai abrir portas para quem vem atrás da gente. Tá? Então, fazendo esse primeiro ICO brasileiro legítimo, a gente queria que ele fosse 100% genuíno, legítimo, com um time brasileiro, com uma empresa brasileira que vem trabalhando com blockchain. Mas a gente tentou algumas vezes, né? E toda essa incerteza acabou que a gente teve que tomar uma decisão, porque o caixa se esvai com o tempo, né? A gente tem um time frame para fazer uma captação tradicional com VC de 3 meses. O ICO ele pode levar 4 ou menos, só que você tem outro procedimento para você fazer um ICO, convencer o mercado e tal. E esse time frame foi sendo consumido. Então, chega no momento em que o CEO da empresa tem que tomar uma decisão pela empresa. A gente vai continuar batendo a cabeça aqui ou a gente
muda a estratégia radicalmente para dar continuidade no projeto. E a gente tomou a decisão de fazer uma mudança meio radical, de primeiro internacionalizar, depois que tiver internacionalizado, a gente reabre o ICO com a empresa 100% fora do Brasil. Eu, como brasileiro, eu fico super chateado. A gente realmente tentou e a gente queria ter feito um ICO genuinamente brasileiro, né? Porque isso ia abrir portas aqui para as startups, como método de levantamento de recursos para as startups. Mas tem um tempo de maturação de mercado, tanto para os reguladores quanto para o próprio mercado, que ele vai acabar sendo seguido, né? Como eu disse, o Banco Central desde 2015 ele está observando o mercado e ele ainda não colocou o dedo ou a mão firme nas exchanges, numa regulação mais pesada sobre o Bitcoin. E a CVM ela vai ter que se posicionar logo. E às vezes o regulador, quando ele se posiciona sem ter muito conhecimento, a mão vem mais pesada. A gente tem por experiência, no Brasil principalmente, a mão sempre vem pesada. E a gente não... ou posterga a decisão e aí continua num ambiente de incerteza regulatória, infelizmente. E na dúvida, é melhor fazer isso do que for uma decisão mais nociva para o mercado como um todo. Mas você teve, a gente fala muito aqui do mercado brasileiro, da experiência no Brasil, mas eu sei que você esteve recentemente na Coreia. Sim, estive na Coreia. Que Ásia como um todo, eu já estive na China, e Ásia é China, talvez Japão, imagino que Coreia é outro planeta. E a China hoje o mercado migrou bastante, né? A China, quando entrou no mercado de criptomoedas em 2013 e abriu as primeiras exchanges, virou o polo de volume de negociação. Inclusive, eles tinham aquelas tarifas, as corretagens, comissão zero, corretagem zero nas exchanges. Isso inflou bastante os volumes, tanto que era 98% do volume era nas exchanges chinesas. E depois o governo acabou tendo a mão muito pesada lá, acabou com negociação na China. Alavancagens na China. Alavancagem pra caramba. Migrou parte, voltou para o Japão, como era antes da China, a MTGOX, que era japonesa, voltou para o Japão. E no ano passado, acho que foi início do ano, ou meados já, entrou a Coreia e hoje é um mercado muito relevante. E você esteve lá, então conta um pouco aí o que você viu desse mundo da Coreia. É o que você falou, é outro mundo. Tudo em relação a criptomoedas está explodindo naquele lugar. Velhinhos com wallet no celular, com conta em exchange. Todo mundo tem criptomoeda lá dentro. Eu tive a oportunidade dentro do Google Campus lá de Seul, tem tem uns VCs lá dentro, tem 2 VCs. Um deles falou para mim, olha, a gente está investindo em ICOs mesmo sem saber o que está acontecendo. Porque a gente precisa investir. A gente não sabe o que vai ser amanhã, se isso vai dar certo ou se não vai, mas a gente... Então, imagina um movimento generalizado no país, onde praticamente todo mundo tem criptomoeda, todo mundo sabe do que se trata, todo mundo opera em exchange e VCs investindo em ICOs. Sendo que ICOs agora foi recentemente proibido, mas os caras fizeram alguns investimentos em ICOs e eles estão investindo, por exemplo, em ICOs em outros países. Se na Coreia não pode, eles estão... são grupos globais, então eles estão investindo em outros países. O pessoal respira criptomoeda naquele lugar. É uma coisa simplesmente inacreditável, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu tive a oportunidade de conversar com mineradores, tive a oportunidade de conversar com usuários, com donos de exchange. Eu fui conhecer o mercado coreano, porque pra gente ele é relevante. Embora eles não tenham um mote de burocracia, tá? Só para voltar no ICO do Original Mai, o token, a moeda que o Original Mai está lançando, ela se chama Anti-Bureaucracy Coin. É o ABC. Para eles, o ABC não faz tanto sentido porque eles não têm essa realidade de burocracia, cartórios. Para eles, as reuniões acabam com um aperto de mão e os contratos com um stamp, um selo, um carimbo. Tá? O negócio está feito e não tem o voltar atrás. Quando você tem ambientes mais inóspitos, vou falar inóspitos, não sei se a palavra correta é essa, como no Brasil, onde o brasileiro sempre quer dar um jeitinho nas coisas, sim, você precisa de uma regulação mais forte, você tem entidades tradicionais que se aproveitam da burocracia para ganhar dinheiro, tá? Às vezes não precisa ser tanto dinheiro que eles ganham, por isso é uma coisa um pouquinho mais justa. Mas a burocracia, a gente sabe que aqui a burocracia leva à corrupção, tá? Excesso de burocracia, a burocracia disfuncional, a burocracia ruim. Existe burocracia boa, nem toda burocracia é ruim, existe burocracia boa. Ela resolve coisas, ela
comprova coisas. Padroniza. Mas a burocracia disfuncional gera corrupção. Corrupção gera desvio de verba, enriquecimentos ilícitos, o dinheiro sendo levado para fins que não eram os fins originais. E nesses países, como até o crime é tratado de uma maneira diferenciada, muitas vezes com uma mão um pouco mais forte em cima do criminoso, as pessoas talvez não se preocupem com isso. Um aperto de mão, um selo, um carimbo num documento é mais que suficiente para comprovar que aquilo aconteceu e não se volta atrás da conversa. A realidade cultural é outra. É muito diferente. Então você pega uma realidade cultural onde a confiança já é intrínseca do povo e você traz um ambiente onde você só melhora a confiança, que é o que a descentralização, os blockchains e as criptomoedas trazem pra gente, aquilo explodiu. Aquilo simplesmente explodiu. Na Coreia, aquilo simplesmente bombou. Quando houve a caça, entre aspas, às exchanges chinesas, o pessoal correu. Coreia e Japão. O Japão regulou pro bem ou pro mal, mas regulou de uma maneira que beneficiou o mercado. Teve uma regulação para as exchanges, trouxe, o que eu digo, pelo menos, reduz a incerteza, traz mais clareza de leis já existentes, o que se aplica, o que não se aplica, e pelo menos o mercado pode avançar com menores dores de cabeça. Né? Tanto que do dia para a noite, uma das exchanges japonesas já é praticamente a maior exchange do mundo em volume. Né? E tem dias que ela oscila, mas ela está lá no topo. E isso ela simplesmente pulou. Você tem o Japão hoje, propaganda da exchange em jogo de futebol. Está começando a ter isso no Brasil agora. Está começando. A gente já viu uma propaganda de uma exchange num jogo e a Martex Coin patrocinando o Bragantino, por exemplo. Não sei nem se eu podia falar isso aqui também, tá, pessoal? Coisa corta. Tá? Mas os caras colocaram o nome da moeda nas costas, na camiseta, na camisa do time. Começa um movimento aqui no Brasil, mas aqui começa um movimento no sentido diferente. Lá, o movimento é porque a coisa se estabeleceu, se estabilizou, a confiança melhorou no mercado, então o mercado se sente à vontade de difundir, porque não tem riscos, ou tantos riscos, aquilo está definido como pode acontecer. Quando acontece aqui no Brasil, às vezes a gente sabe como que a coisa acontece, o cara está querendo fazer uma... Não estou dizendo que esses casos possam ser um tipo de golpe, mas normalmente no Brasil, o marketing exacerbado normalmente é para fazer uma venda ou trazer uma luz, um holofote a coisas que não são tão boas. Sim. Né? Então, o método é diferente, tá? As culturas são diferentes, é tudo muito diferente. E no caso da Coreia, uma realidade, eu não sei como é que está nos últimos dias ou semanas, mas há cerca de um mês eu fiz uma análise dos preços nas exchanges coreanas e nas exchanges no resto do mundo, americanas, e o spread era absurdo. Chegava, em alguns casos, quase 30%. 30%. Ao que se explica lá? É realmente uma brutal demanda doméstica ou também controle de capitais? O que o pessoal fala lá? Brutal demanda doméstica. É demanda doméstica. Assim como aconteceu na Índia, quando eles cortaram as notas, acho que foi de 500 e 1000 Sim, rupias. teve uma desmonetização de algumas notas de rupias. Isso. O Bitcoin descolou, o valor descolou absurdamente na Índia. Lá também está descolado, mas é por causa do uso mesmo, é demanda doméstica. Se ela vai se pulverizar com o tempo, a gente espera que, se normalmente acontece, né? A gente tem visto nos mercados, ela se pulveriza com o tempo. Mas, neste exato momento, é demanda doméstica. O pessoal está respirando criptomoeda naquele país. Que loucura. Fantástico. Fantástico. Recomendo para todo mundo que vá à Coreia ver a realidade. Dos países asiáticos, acho que em geral. Visitar aquele complexo. E você teve lá quais foram as cidades? Seul? Só Seul. Só Seul. Só Seul. Mas já basta para ver... Já basta. Tem muita coisa concentrada lá. Mas um outro ponto que eu queria conversar com você... Algo até que a gente conversou depois do nosso primeiro bate-papo, offline, fora das câmeras, nos bastidores. Nos bastidores. Algo que eu reflito volta e meia sobre todo esse mundo de criptomoedas, de protocolos, que às vezes eu penso que se isso não seria talvez o que nós estamos testemunhando agora, não seria uma guerra de padrões. Porque a gente tem, a própria internet é um padrão, o TCP/IP é o padrão que permaneceu e ele é o principal usado pela internet. Havia outros, mas esse é o que durou e é o padrão usado. E no caso de criptomoedas ou blockchain, temos o Bitcoin é um padrão, o Ethereum é outro padrão, o Litecoin é outro padrão.
E temos, nessa minha reflexão, o que eu vejo são vários padrões, e se a gente olhar o CoinMarketCap, talvez sejam 300 ou 400 ou 500 padrões, é como se a gente tivesse o Betamax, VHS, VHS XPTO, o Betamax não sei o quê. Não faz sentido ter tantos padrões. Então, imaginando no longo prazo, será que todo esse mercado não vai acabar peneirando e apenas algumas poucas criptomoedas, alguns poucos protocolos permanecerão de fato, ficando alguns poucos padrões? Olha, pelas conversas que eu tive, inclusive lá na Ásia, o pessoal considera muito como criptomoedas, primeira linha. O pessoal fala Bitcoin e Ethereum, elas têm nome. Bitcoin e Ethereum, ok. O resto é só para especulação. De Ethereum para baixo virou bagunça, tá? É moeda puramente especulativa. Os caras nem veem em função, eles falam assim, não serve para nada. É tipo, mais uma, né? Essa é a percepção lá na Coreia. Percepção lá na Coreia. E pelo que eu andei conversando, não é só percepção na Coreia, mas é percepção na Ásia em geral. Então o pessoal às vezes aqui dá muita importância a protocolos que não são tão testados, não tem um stress test tão enfático como é feito no Bitcoin ou no próprio Ethereum, que vem sofrendo esse stress test, para, esse protocolo vai sobressair. Cara, se provar muito no mercado para sobressair ao Bitcoin e ao Ethereum hoje, mesmo com todos os perhaps que o Ethereum tem, mesmo com todos os obstáculos de escala, de bugs, de coisas que os caras têm que resolver num protocolo quando se faz um blockchain genérico, né? Então, são protocolos diferentes, tem uma coisa interessante, que a maior parte deles é derivada do Bitcoin, com uma ou outra pequena diferença, não tem, algumas logicamente têm características muito diferentes, você tem padrões que nem são mais blockchain, onde o pessoal tenta fazer a transmissão o trilho da remessa da transação financeira sem confirmação de blocos, por exemplo, ou que para você mandar uma transação você confirma outras, como no caso do IOTA. Você tem o caso do Hashgraph, que surge, só que aí ele surge patenteado. A gente até conversou disso, falou, caramba, o negócio é para ser open source. Aí eu acho o Hashgraph muito legal, implemento uma moeda ou algum projeto fantástico que traciona, fico milionário. Aí me chega o cara e fala, olha, eu sou dono de uma patente da plataforma que você está usando. Você me deve royalties e eu quero parte de tudo que você ganhou com isso. Então, tem de tudo no mercado. Eu acredito que o tempo vai dizer quem fica ou quem sai. A gente sabe que até o momento, Bitcoin se mostrou extremamente resiliente. Muitas coisas estão sendo construídas ao entorno do Bitcoin, o que é muito positivo. Isso traz maior longevidade para ele. O Ethereum é a mesma coisa. E o Ethereum começam a surgir outras coisas em torno do Ethereum para não deixar tudo na sobrecarga do próprio blockchain. E o resto, o que é só moeda por moeda, o pessoal usa para fim especulativo. Aí só o tempo dirá quem fica, quem sai. Vou dar um exemplo. Doge. Dogecoin foi uma moeda feita como uma piada. Literalmente uma piada para o mercado. Ela não teve nenhum commit, não teve nenhuma alteração no código em 2017. Ou seja, o repositório do código está inativo por completo. Inativo por completo. Um ano inteiro, ninguém fez uma atualização na plataforma. E se você olhar no CoinMarketCap, ela está super bem posicionada em volume, né? Aí eu descobri com o pessoal que o pessoal tem usado, por exemplo, o Doge como trilho, porque ele é mais barato que o Bitcoin para fazer uma remessa. Aí usa Doge. Só que é tão bizarro que o Doge ele é tão barato que você não consegue expressar em centavos. Ele é uma fração de uma fração de uma fração de uma fração de um centavo de real. Agora, todas essas moedas ou esses ativos, criptoativos, muito bom, que buscam inovar no sentido de transações mais rápidas ou mais baratas ou instantâneas, no momento que tivermos uma Lightning Network realmente funcional, testada, imagino que se vingar a Lightning Network, como promete ser, todas essas aí perdem sentido. Absolutamente. Eu concordo plenamente com isso. A Lightning tendo sucesso, todas essas que prometem zero time de transação ou sem fee, elas realmente perdem sentido, tá? Acredito que vão surgir outras, mas ela tem que realmente se inovar em si própria. O mercado já provou que ele gosta mais de Bitcoin, ele confia mais no Bitcoin e não é difícil isso acontecer. Você confia no Bitcoin porque ele tem 9 anos
em que ele é atacado 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento, e a rede nunca parou. E o outro ponto, que também tem relação direta com o tempo, que é a questão, é o custo de oportunidade, algo que a gente também conversou no outro dia, que hoje a quantidade de cérebros, de massa cerebral, massa cinzenta, que já está dedicada ao desenvolvimento do Bitcoin, que já conhece, que já aprendeu, que já está testando, que já absorveu o código, sabe como funciona, quais são as deficiências, o que precisa ser melhorado, parar por completo esse projeto e começar do zero a aprender outro, isso realmente impõe um custo de oportunidade que acho que é mais um obstáculo a ser superado por outros protocolos e que não é intransponível, mas é mais um obstáculo. É enorme o custo de oportunidade. Um desenvolvedor que já sabe tudo de Bitcoin, que já está agora com Lightning, já está com outros sidechains, etc., parar esse projeto para aprender outro do zero realmente é difícil. E esse é um ponto que muita gente às vezes não contabiliza nessa equação toda de desenvolvimento de projetos de criptomoedas. Né? Aprender tem um custo muito alto, né? Nosso cérebro, ele aprende de maneira muito lenta e tem um desafio, inclusive, físico. As pessoas se cansam de tanto aprender. Se você é bombardeado de informações, o cérebro se estressa. É exaustivo. É exaustivo. E blockchain, malemar, ele tem alguns pontos dentro de estudar um blockchain, uma criptomoeda, onde envolve criptografia, que é uma das matérias mais difíceis que existem em ciências da computação, em computação. Você tem computação distribuída, é outro tópico muito complicado, né? E além a descentralização do armazenamento é outro tópico super complicado. Então, quando o indivíduo aprende tudo sobre aquilo, você às vezes tem que abandonar um conceito. As pessoas são apegadas ao conceito, né? Elas se apegam àquilo que elas sabem, àquilo que elas aprenderam. E se realmente você aprender coisas novas, às vezes pode ser uma barreira tão grande que o cara prefere estudar mais, aplicar mais e tentar otimizar o ambiente onde ele já domina, do que deixar aquilo de lado e falar, tem potencial, mas eu vou começar do zero outro. Tá? Isso é mais difícil de acontecer. E esses que conseguiram fazer isso, eles vão ter que trilhar todo o caminho que o Bitcoin, que o Ethereum vem trilhando no tempo para se provarem extremamente capazes para que possam substituir no futuro uma dessas duas que estão liderando o pódio, digamos assim. É o mesmo caso do Linux, por exemplo. Faria sentido começar um outro projeto de software livre, de sistema operacional como é o Linux hoje do zero, considerando todo o histórico de contribuidores que já tem de desenvolvimento no projeto? A pessoa começa no Linux, né? Então eles pegam o Linux, lapidam e transformam o Linux naquilo que atenda, né? A mesma coisa com criptomoedas hoje, né? Você tem o código do Bitcoin, você tem o código do Ethereum, você tem alguns outros códigos, você pega aquilo que está pronto, lapida, coloca novas funcionalidades ou tira as funcionalidades que você acha que não são necessárias e cria novas coisas. Mas começar do zero é para muito pouco. E imagina outra coisa. Teve um estudo dizendo que tem muitos poucos profissionais de blockchain no mundo. E que esses profissionais de blockchain, eles também têm uma característica que eles têm que conhecer muito de segurança da informação. Se a gente voltar no tempo, você programar para um blockchain, você tem que ser um bom desenvolvedor de ambientes extremamente limitados, onde a memória é escassa, o armazenamento é escasso. E programar para um blockchain é como você fazer um programa para um reator de foguete. Não é programar, a gente brinca fazendo blinking LED do Arduino, que é fazer o LEDzinho ficar piscando no Arduino. Não, você fez um programa que ele vai gerir recursos financeiros, dinheiro de verdade, e às vezes muito dinheiro, e é um programa que muitas vezes não pode ser alterado. Se você colocou esse programa e travou ele num blockchain com smart contract, você não pode mais alterar. Você não altera. E se você, para alterar aquilo, você vai precisar de um fork. E para conseguir um fork, você precisa de consenso. Para conseguir consenso, você precisa convencer uma comunidade de utilizadores. Tanto mineradores, que têm interesses econômicos muito fortes, são os caras que realmente financiam a segurança da rede, como os nós, que recentemente se provaram também pertencentes à rede. Antigamente o pessoal achava, o cara só tem um nó. Agora não, o cara tem poder de decisão na rede. Tem um papel também. importante, né? Tem um papel muito importante. Até você fala essa estatística de desenvolvedores de blockchain, a última que eu li recentemente, fruto da Satoshi Roundtable, que teve um evento que teve recentemente, é que há atualmente cerca de 14 vagas de desenvolvedor blockchain para cada desenvolvedor blockchain existente. Ou seja, está sobrando e não tem como preencher essas vagas. Mas 2 pontos que eu quero finalizar, que eu quero ainda tocar antes de acabar.
Proof of Work e Proof of Stake. Ok. Esses são sempre pontos que também perguntam no canal. E fala de Proof of Stake, fala de Proof of Work. Porque Proof of Work se gasta muita energia, desperdiça energia elétrica, polui o meio ambiente, e se tem o Proof of Stake. Por que um, por que o outro? Qual a sua opinião sobre esses dois algoritmos de consenso? Proof of Work está extremamente testado. Isso é um fato, né? O Bitcoin roda só com Proof of Work e está extremamente testado. Só que tem uma diferença. No Proof of Work, você prova para a rede que você tem mais poder computacional e quem tem mais poder computacional aumenta as chances de resolver o problema matemático que tem que ser resolvido. Então você coloca mais poder computacional, você tem mais chances. Com mais chances, se você resolver, você é recompensado. Então essa é a regra no Bitcoin, tá? No Proof of Work. No Proof of Stake, a regra muda um pouco. Se você for detentor de muitas moedas, aumentam as suas chances de resolver o problema. Que nem tem problema matemático, na verdade, mas o seu poder de voto. O direito, seu poder de voto, seu direito a votar se aquela transação é autêntica ou se não é autêntica, né? Então o que acontece quando você coloca as duas na balança? O Proof of Work, tem uma galera que diz que, mas ecologicamente, uma pegada ecológica ruim e tal. Mas ela é extremamente necessária. Se você tem um Proof of Work fraco, se você não tem um número muito grande de mineradores, você fica suscetível a alguns ataques na rede, porque o Proof of Work determina o consenso. Então, se 50% mais um dominar a rede, do processamento da rede dominar a rede, ele poderia escrever uma nova verdade que não é condizente com a verdade original. E esses caras poderiam dominar a rede. Então, quando você tem o Proof of Work e mais pessoas investindo em Proof of Work em mineração, você está distribuindo esse poder de decisão e fazendo com que a rede seja mais dificilmente atacada. Tanto que, hoje, para você, o Proof of Work do Bitcoin, ele estava calculado mais ou menos em centenas de vezes o poder computacional do Google inteiro, só para garantir a segurança do Bitcoin. Quando você vem para o Proof of Stake, ele muda um pouco a regra do jogo. Você não precisa ter todo esse poder computacional, mas você precisa ter poder econômico, porque você vai ter que travar as moedas que você tem para que você possa garantir a entrada de o recebimento de novas moedas. Você vai ter o direito de validar transações e pela validação das transações você recebe recompensas. Como que ele muda a lógica? Você adquirindo essas moedas e deixando as moedas travadas para que isso possa acontecer, você faz com que a moeda aumente de valor no mercado. Então, se você tem um grande poder econômico e você quer ter mais chances no Proof of Stake, você tem que adquirir muitas moedas no mercado e ser mantenedor delas. E se por outro lado você se diz, eu sou rico da criptomoeda X e vender as criptomoedas, você perde o direito de validar blocos e receber novas criptomoedas. Então, no ambiente de escassez, você está gerando uma maior escassez, fazendo com que possivelmente o valor dessa criptomoeda suba. Né? Você gera um incentivo a holdar. Um incentivo a holdar. Segurar, encarteirar aquela moeda. Ecologicamente ela é mais bacana, mas ela não está amplamente testada. Tanto que o Ethereum, em teoria, ele quer migrar para 100% Proof of Stake. 100% Está no roadmap do Ethereum isso. Está no roadmap. Mas já foi postergado isso, né? 2 ou 3 vezes, se eu pouco me engano. Inclusive, as entregas foram sendo atrasadas. Né? Porque é muito difícil, o Proof of Stake não se provou com o volume que o Bitcoin tem no mercado. Então, você imagina, de repente tem as chamadas baleias, né? Que são grupos econômicos detentores de muito poder econômico. Se esses caras detêm propriamente todas essas moedas, só eles podem fazer novas moedas. Então você tem que começar a pensar em novos algoritmos de Proof of Stake que sejam mais justos. Então, por exemplo, o pessoal começa a pensar no chamado Delegated Proof of Stake, onde não é só a máquina ou o detentor de muitas moedas que tem o direito de gerar novas moedas. Você participa de uma pool, de um grupo, onde cada uma dessas máquinas vai ter o direito de minerar uma vez, e aí você manda para a comunidade, onde a comunidade pode colocar recursos nessa máquina, e quando a máquina fizer a mineração dela dentro desse round, ela divide os recursos de volta com a comunidade. Então ela parece se tornar, o Delegated Proof of Stake parece ser um pouquinho mais justo do que o Proof of Stake puro. Uhum. Mas somente algumas moedas testaram o Delegated Proof of Stake até agora. E são moedas de pouca expressão em relação ao mercado.
que não foram testadas e não atingiram uma escala de uso e massificação de adoção. Mas, Edilson, eu acabo esse segundo episódio dizendo que a gente tem que fazer o terceiro episódio, porque tem mais coisa para falar aqui. Mas, enfim, acho que agora a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Certamente a gente vai voltar a falar no futuro, porque sempre tem novos desdobramentos. Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que o pessoal vai gostar bastante e tirar muitos insights bastante importantes e pertinentes desse mercado. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado.